Deuteronômio, capítulo de número 6. Vamos ler aqui o verso 1 em diante. E o texto aí, a epígrafe do texto está dizendo: o fim da lei é a obediência. Guarde isso é muito importante. O fim da lei é a obediência. É a obediência. Diz assim a palavra do Senhor: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra e aqui passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, estarão diante de ti. E as escreverás nos umbrais de tua casa e das tuas portas. Somente até aí. Toma o teu assento, por gentileza. Meus amados irmãos, eu quero nessa noite falar sobre a importância de guardar a palavra de Deus e transmiti-la aos nossos filhos. Missões é a batida do coração de Deus. Peço a sua atenção nessa noite, para você possa nessa noite compreender e entender isso. Falamos de missões. Missões é algo que agrada o coração de Deus. Devemos fazer missões, porque é o ID do Senhor. É uma palavra que foi estabelecida pelo Senhor. Marcos registra isso no capítulo 16, verso 15, o verso 16. A palavra de Jesus dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Palavra do Senhor, sempre voltada concernente a obedecer a sua palavra, do poder da sua palavra, da importância de alcançar os perdidos. Nós vamos encontrar isso inserido nas Escrituras, no Novo Testamento, várias vezes ratificado, mencionado por Jesus, pelos apóstolos, pelos discípulos, a importância de anunciar as boas novas. Jesus sempre estava sendo rodeado, acompanhado por uma grande multidão. Às vezes os discípulos, por não entenderem, chegavam ao ponto de dizer: despede essa multidão, porque nós estamos num deserto e não há aqui alimento. E o Senhor diz: o que é que vocês têm? Dê vós de comer a eles, porque muitos vão despedir a multidão. Mas Jesus não. Jesus, ele pegava ali o que tinha, 5 pães, 2 peixes, e não mandava a multidão embora. Pelo contrário, Jesus alimentava eles, cuidava deles, não só
se tratando do físico, do alimento, mas espiritualmente, Jesus sempre tinha uma palavra que renovava a vida do ouvinte, que transformava a vida do ouvinte, que gerava dentro dessa pessoa cura interior, emocional e física. A palavra do Senhor, ela nunca voltava sem cumprir a sua vontade. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus. Ele veio para alcançar o perdido. Então nós estamos olhando aqui, eu estou retratando para vocês sobre missões. É a batida do coração de Deus. João 3,16, o amor desse Deus por toda a humanidade, que deu o seu único Filho por amor, para alcançar todos, para que todos venham ter vida eterna. Então isso está ligado a missões. Um Deus que nos chama, um Deus que nos escolhe. Eu quero que você ponha atenção nisso. Um Deus que olhou para você, não olhou em si para as nossas imperfeições, não olhou em si para os pecados que nós havíamos cometido, mas olhou pelo sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário e resolveu nos escolher e nos usar para anunciar as boas novas. Diga glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, porque nós não somos merecedores, nós não tínhamos condições nenhuma, e a grande verdade é que mesmo que venhamos nos preparar, mesmo que venhamos falar com eloquência, mesmo que venhamos ter todo o estudo, toda a estrutura, toda a teologia, sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não somos nada. É mera palavra, mera letra. Mas quando nós temos esse conhecimento, quando nós mergulhamos no conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, em que a própria palavra do Senhor está dizendo que o homem perece por falta de conhecimento, e que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que nós venhamos então ser esse instrumento, mas lembrando que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus por isso. Nós estamos diante de um culto missionário e falamos muito sobre missões. Em Atos capítulo 1, verso de número 8, nós vamos encontrar uma palavra do próprio Cristo dizendo: olha, recebereis virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A virtude do Senhor, o que precisamos para ser a testemunha para as nações, ser uma mensagem, ser uma carta, como o apóstolo Paulo escreve, dizendo que nós somos a carta de Cristo, lida por aqueles que estão lá fora. Então eu quero que você ponha atenção concernente a isso, para ver se nós verdadeiramente estamos sendo essa carta que está sendo lida por tantas pessoas, ou o nosso testemunho que vai adiante de nós está realmente causando um impacto diante dessas pessoas. A abertura desse culto, eu sou muito cuidadoso concernente a isso, procuro observar aquilo que o Espírito está falando à igreja, porque a igreja pertence ao Senhor. Nós estamos aqui reunidos para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Nós estamos aqui reunidos e nós temos uma grande missão, é sairmos aqui entendendo que quem precisa ser glorificado é Ele. E nós estamos aqui para receber, aleluia, as bênçãos do Senhor, sim, mas sermos transformados pela sua palavra. Nós precisamos sair daqui entendendo que o Senhor não quer só te abençoar, o Senhor quer transformar as nossas vidas.
Ele não quer simplesmente liberar uma palavra de bênção, simplesmente abrir uma porta de trabalho. Ele não quer simplesmente que você tenha sucesso em algumas áreas, não, ele quer transformar a sua vida e que nós venhamos ser um referencial aonde estivermos. E começando em nossa família, começando em nossa casa. Às vezes queremos ganhar o mundo inteiro, estamos almejando o mundo inteiro, mas estamos nos descuidando daqueles que estão perto de nós, que estão ao nosso alcance. Nós queremos alcançar lá fora, porque parece que os que estão lá fora estão distantes, não vão chegar perto. Eu os abençoo distante, mas o Senhor diz para nós nessa noite: comece a abençoar aqueles que estão perto, aonde você pode tocar. Quantos estão comigo nessa noite? A obra que nós fazemos é linda, que muitas outras igrejas fazem, missionários fazem, é maravilhoso. Ir aos perdidos é bíblico, está nas escrituras, está inserido, é um dever, é o id. Mas nós não podemos abrir mão daqueles que estão tão perto de nós. Nós não podemos fechar os olhos para aqueles que estão do lado, aonde eu tenho acesso a elas, de contribuir, de ajudar, de ser uma bênção. E nós podemos fazer isso aqui, hoje, dos nossos familiares. E quando a abertura desse culto falou sobre Filipe, sobre Jonas e sobre Ananias e Paulo, sobre o eunuco, falou de uma cidade, um Deus que quer salvar, um Deus que não olha só a multidão. O homem olha a multidão, mas o nosso Deus em si, ele não está olhando a multidão, ele está olhando para uma alma também. Filipe levanta e vai para o deserto, ali aonde vai passar um homem, um eunuco, que não tem quem o explique acerca do que ele está lendo. Filipe não retrucou, Filipe não procurou, não arrumou um pretexto. Filipe se levantou e foi. Por causa de uma alma importante. Quem ganha uma alma é como se tivesse almejado, alcançado o mundo inteiro. Uma alma importante. Foi falado aqui de um homem, Ananias, em que foi chamado por Deus. Vai lá, Ananias, vou te dar o endereço de um homem que hoje ele é perseguidor, mas vai se tornar o maior evangelista, o maior apóstolo. Apóstolo Paulo. Hoje ele está cego, hoje ele está perseguindo, mas vai lá e abre os olhos dele. Ore, levante as suas mãos, impõe as suas mãos sobre ele, porque eu tenho uma missão com ele. Oh, aleluias. Um homem que foi. Será que nós estamos dispostos a ser esse mensageiro de Deus? Chamo você nessa noite para refletir, para fazer uma análise. Será que nós estamos dispostos a ser esse mensageiro? Esse mensageiro que está disposto a fazer aquilo que o céu quer, não o que nós queremos. Porque Ananias, ele disse: não, eu não vou, porque ele é um perseguidor, já ouvi falar acerca dele. Não, eu não vou fazer isso. Às vezes nós queremos orar só por aqueles que nós queremos. E o Senhor está dizendo: não é do seu jeito. Fazer missões não é do seu jeito. Fazer missões é aquilo que está estabelecido pela palavra de Deus. Nós falamos de uma alma, o eunuco, falamos de um grande homem perseguidor. E Carla falou sobre
um profeta que deu trabalho para entender o chamado de Deus. Jonas. Um profeta, irmã Alessandra, que tentou fugir de Deus. Quantas vezes estamos tentando fugir do chamado? O chamado vai te achar. Você pode fugir, você pode procurar atalho, você pode fazer o que quiser. Tem um jeito de Deus te trazer para o propósito. E quanto mais rápido entendermos o chamado, o propósito, mais rápido vidas vão ser salvas. O Jonas deu trabalho, mas o Senhor trouxe ele para o centro da vontade. Ele orou, e o Senhor então preparou tudo de novo e disse: vai, porque tem uma cidade te esperando. Tem um povo arrependido. Porque nós queremos ser como Jonas. Isso não estava na minha mensagem. Somos como Jonas às vezes. Estamos rotulando. Estamos olhando e dizendo: não, a cidade de Nínive são perseguidores. Quantas vezes eles já nos aprisionaram? Eles são inimigos nossos. E é isso que Jonas fala para o Senhor. Porque ele sabia que os ninivitas eram um povo cruel e que merecia sim ser destruído. Só que o Senhor estava olhando para a oração de arrependimento daquele povo. Jonas não estava ouvindo o que Deus estava ouvindo. Jonas não estava com a sensibilidade de sentir o choro de um povo arrependido. E Deus estava vendo esse povo arrependido e dizendo: Jonas, vai lá, porque eles estão arrependidos. Nós não sabemos, nós não podemos rotular, porque as pessoas se arrependem, as pessoas retrocedem, elas erram. O problema não é errar, o problema não é tropeçar, o problema é se apegar à pedra e ficar paralisado. Tropeçamos, mas agora estamos com mais consciência, com mais sabedoria, e não vamos mais tropeçar naquela mesma pedra. Crescemos, amadurecemos, aprendemos. O tempo vai nos amadurecendo, vai nos fazendo aprender acerca de tantas coisas. E Jonas, ele entendeu o chamado. E Deus salvou toda aquela cidade dentro daquele contexto. E quando a gente olha então para esse texto, em que eu mencionei para vocês que Deus quer que nós venhamos guardar a sua palavra e transmitir aos nossos filhos. Missões começam em casa. Missões não começam lá fora. Lá fora vai ser consequência do missionário que eu sou dentro da minha casa. Meu Deus. Lá fora vai refletir a mulher ungida que eu sou dentro da minha casa. As redes sociais podem mostrar uma coisa, mas a grande verdade é só a família que sabe que está dentro de casa. Que tipo de mensagem que nós estamos passando? Que missionário eu sou? Que missionária eu sou? Que homem de Deus, que discípulo eu sou? Que não estou exercendo aquilo que o próprio Deus que me chamou estabeleceu para mim. Que se trata de obedecer a sua palavra, aliança, relacionamento, mandamentos. Por quê? Porque Deuteronômio, que faz parte do Pentateuco, Moisés está ratificando, Moisés está reescrevendo e falando tudo o que já havia acontecido.
porque é uma nova geração que está ali. Eles estão próximo à terra prometida. Quando você olha Deuteronômio capítulo de número 2, nós vamos olhar o verso 2. Eles estão rodeando e rodeando, já quase 40 anos está se cumprindo. Eles estão ali por quê? Por que eles estão rodeando o deserto? Por que tantos anos está demorando? Porque Deus não quer introduzi-los na terra? Não. É por causa da desobediência e da dureza do coração deles. A dificuldade que eles estão tendo para serem moldados. Deus tira eles do Egito, depois de cumprindo aí 430 anos. Está difícil, não é tirar eles do Egito. O difícil é tirar o Egito de dentro deles. Porque eles se acostumaram. E aquela desobediência, mesmo vendo o mar se abrir, mesmo vendo as providências de Deus, o alimento de Deus, o cuidado de Deus, as manifestações do céu sobre eles, uma coluna de fogo, uma nuvem de glória, água salgada se tornando água doce, tantas coisas estão acontecendo, e aquele povo continua ainda com o coração endurecido. E é por isso que eles estão ali sendo consumidos no deserto. Mas Deuteronômio nasceu os filhos deles. E o Senhor está ratificando, trazendo à memória, lembrando eles, dizendo o que havia acontecido. Seus pais estavam no deserto, eram escravos. O Deus Todo-Poderoso abriu o mar vermelho, eles passaram, estão sendo alimentados até aqui. Então Moisés está alimentando e está dizendo, instruindo e falando. E o verso de número 2, Deuteronômio 2:2. Eu vou ler o verso primeiro. Depois viramos-nos e caminhamos ao deserto, caminho do mar vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos montanha de Seir. Então o Senhor me falou dizendo: tendes já rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte ali. Vocês estão rodeando aqui porque vocês estão teimosos. Sabe quando a esposa diz assim: vai na geladeira e pega o leite que está no cantinho ali, e você vai lá e você mexe em tudo e não acha o leite? Isso acontece comigo. Você vai lá e olha e mexe. Vai lá na despensa, pega lá o café que está lá. Você vai lá, abre o armário e não acha. Ela chega e diz o quê? Está aí. Você não enxerga, não? Ela vai lá e o que ela faz? Ela chega lá, não, fica aí, não sai daí não. Aí você fica lá esperando, torcendo para ela encantada. Aí ela chega e diz: o que é isso aí? Está na sua frente. Que vergonha. Eu fico assim, mas não, por isso que ela diz: fica aí. Para mim não inventar uma história e dizer: não, você colocou isso aí. Não, é isso que Deus está dizendo. Vocês estão rodeando, virai para o norte. Está ali. A vitória está ali. Mas a teimosia é muito grande. A teimosia nossa nos faz ficar cegos. E aqui Deus então está dizendo para ele: olha, Israel, Deuteronômio 6, vocês estão prestes a entrar na terra prometida, mas eu tenho a necessidade que vocês venham entender a importância de terem que guardar a palavra e
transmiti-la para os seus filhos. Porque missões não é apenas atravessar fronteiras, mas também formar discípulos dentro do lar e na igreja. Anota isso aí. Missões, atravessar fronteira, como eu disse, é fácil. Enviar a oferta é fácil. Eu enviei $17 hoje para pagar um mês do telefone sem limites para podermos estar conversando, porque todas as vezes cai, é 10 meticais, é 20 meticais, é uma tristeza. E eu procurei saber, $17, um mês, porque missões fazer assim é fácil. Eu enfio a mão no bolso, mando $17. Mas fazer missões não é só isso, Ronaldo. Fazer missões é formar discípulos, em primeiro lugar, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, na igreja. É começar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas eu não posso pular etapas. Eu não posso cuidar do confim da terra e esquecer de Jerusalém. Eu não posso ir lá e esquecer daqui. Tem pessoas que não entenderam, não ajudam aqui, estão tentando ajudar lá não sei aonde. Não compreendeu o que é missões. Não entendeu o chamado. Deus não quebra princípios. Deus é um Deus que trabalha diante de princípios. Porque senão Ele não deixava estabelecido para nós. O maior campo missionário, anote aí. Anote aí. Missões não é apenas atravessar fronteiras, mas também formar discípulos dentro do lar e na igreja. O maior campo missionário começa em casa com os nossos filhos. Eu ouvi o Elias Dantas falando, e essa mensagem então veio ao meu coração e eu fiz a minha anotação. E ele dizendo que o maior desafio que ele tem visto em todos os lugares e países que ele anda, ele é um dos maiores missionários que a gente consegue ver, muitos. Elias Dantas é incrível. Talvez ele está no mesmo nível, podemos dizer assim, do pastor Otávio, missionário Otávio, que está com 89 anos fazendo missões. 89 anos. Está em Senegal. E não para. E não desiste. E não acha cansativo o voo. Não acha cansativo 20 horas de voo. Está indo feliz e alegre. 89 anos. E o que Deus está dizendo é, olha, guarde a minha palavra no teu coração. Deuteronômio capítulo 6, verso 1, verso 3 e verso 6. Guarde a minha palavra no teu coração. Por quê? Porque estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Por quê? Para você ser transformado, avivado, alimentado, sustentado todos os dias. Entender que eu vou colocar vocês nessa terra abençoada, na terra que mana leite e mel, mas eu não quero que você simplesmente venha decorar a minha palavra, mas obedecer e viver a minha palavra. Os muçulmanos, eles decoram o Alcorão. Decoram. O Alcorão é dessa grossura. Eu tenho. Meu patrão me deu.
E eu dei para ele a Bíblia. Eles decoram. E ele é lido, na verdade, cantado. Eles cantam versículos por versículos e não erram. Como conseguem? Porque decoram. É todo um processo. E o que o Senhor ministra ao nosso coração não é para decorar, é para obedecer. Porque eu posso ter muito conhecimento acerca da palavra, eu posso falar versículos aqui de cor, mas não viver a palavra desfaz tudo, não tem eficaz, não muda a história. Falar e não viver não muda, não traz transformação para ninguém. Ser uma coisa lá fora, ou ser uma coisa no púlpito, mas não ser dentro de casa, não muda a história. E Elias Dantas estava dizendo que muitos têm reclamado porque que muitas pessoas estão se desviando dentro das igrejas. Filhos e tantas outras pessoas, porque decoraram a palavra e não vivem a palavra. Porque muitos estão se desviando depois que vão para um college, porque os pais, na verdade, tentaram implantar, ensinar, mas não foram verdadeiramente um exemplo para os filhos. É claro que nós não podemos generalizar, mas a grande verdade é, os filhos estão lendo a mensagem que nós estamos enviando para elas. Os nossos filhos estão vendo. Nossas filhas estão nos observando. A igreja que guarda a palavra se torna luz para as nações. A igreja que guarda a palavra, ela vive na dependência do céu. Ela vive na dependência do eterno. É o Senhor que sustenta, é o Senhor que ampara, é o Senhor que dá vitória, é o Senhor que é a provisão. É o Senhor que multiplica as ofertas, é o Senhor que multiplica a semente, é o Senhor que cuida. Quantos podem dar glória a Deus e dizer, é o Senhor que cuida? É o Senhor que está cuidando de você, sim ou não? É o Senhor que tem amparado você, sim ou não? E como não ser, como não guardar essa palavra no nosso coração? Pessoas que não sabem nada, são leigos, não têm conhecimento, as vistas cansam quando eu estou lendo, pastor, desviado. Arruma um óculos, vai ler a Bíblia, vai aprender, vai perguntar, vem para a escola bíblica, faça anotação durante o culto, durante a mensagem, faça alguma coisa, mas cresça no conhecimento de Deus. Guarde a palavra no teu coração. Apocalipse 1:3 vai dizer, bem-aventurado aquele que lê, e as que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não gostamos de dizer, o tempo está próximo. Deveria se preocupar, e você está preparado? O tempo está próximo, eu sei. Mas a questão é, estás preparado? Tem azeite na botija? Se chamar a tua senha, tu está preparado? Por tocar da trombeta, está preparado? Ou vai, não, eu vou me preparar. Opa, você vai, porta fecha. Todos nós conhecemos a parábola das 10 virgens. Irmãos, não é por falta de conhecimento, é por falta de obediência. Muitas pessoas estão com dificuldade por não obedecer a palavra. Sabe aonde está a vitória?
sabe que a conquista está em guardar a palavra do Senhor, em meditar na palavra do Senhor. Todos nós conhecemos Josué capítulo 1. Josué, seja firme, constante, Josué, firme, força, Josué, porque guarda a minha palavra, Josué, medita nela, Josué, de dia e de noite, Josué, para que seja bem sucedido, porque como eu fui com Moisés, eu serei com você, mas guarda a minha palavra, medite nela de dia e de noite. Sabemos. A questão é, fazemos? Temos investido nosso tempo nessa palavra? Verdadeiramente amamos essa palavra? Porque a vitória está aí, na palavra. Olha, Deuteronômio, capítulo de número 28. As bênçãos do Senhor. Se ouvir e obedecer. E ter o cuidado de guardar todos os meus mandamentos, toda a minha palavra, tudo que eu tenho dito, que eu te ordeno hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, sobre toda a terra. Ele segue dizendo: e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando ouvir atentamente, guardar, meditar nela, bendito será na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar, e bendito serás ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, ferido diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Tudo isso está inserido em guardar a palavra do Senhor e meditar nela. Quando você olha, Viviane, o que Deus fez na vida de Jacó, Deus prospera Jacó de maneira extraordinária, porque Jacó guarda a palavra. Jacó sabe das bênçãos. As bênçãos do Senhor, elas te alcançarão. O Labão vinha, trocava toda a dinâmica ali da criação, dizia: olha, os seus gados agora são os pintados, e os meus são os brancos. Só nascia pintado. O Labão vinha e dizia: agora os meus gados agora vai ser os pintados, e os seus brancos, só nascia branco. Porque as bênçãos do Senhor estão sobre aqueles que guardam a sua palavra. As bênçãos do Senhor estão sobre aqueles que guardam a sua palavra, que mantêm a sua fidelidade diante dele. Jesus, ele diz em João capítulo 8, verso 31 e 32, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há missão da igreja verdadeira sem vida fundamentada na palavra. Não tem como fazer missão se nós não estivermos na palavra. Antes de ensinar outros povos, precisamos viver o evangelho em casa. Eu quero nessa noite trabalhar isso com a gente.
Porque nós estamos fazendo missões. Mas a palavra, ela é a base de tudo para as nossas vidas. O porquê que às vezes muitas pessoas deixam até de contribuir com a obra missionária? Porque não compreenderam a palavra. Não tem entendimento da palavra. Então a primeira coisa importantíssima que Deus está dizendo através de Moisés: guarda a minha palavra. Vocês estão próximos a entrar na terra prometida. Irmãos, você chegou nos Estados Unidos. Será que você mantém esse avivamento que você tinha no Brasil? Ou esfriou? E é isso que o Senhor vai falar aqui agora no parte 2 do sermão. Por quê? Porque eu vou introduzir vocês numa terra que manda leite e mel. Mas cuidado, para vocês não esquecer de mim. É o chama de Deus. Ouve, ó Israel. Verso de número 4 e 5. O amor a Deus acima de tudo. Será que nós... Como é que está isso? Será que invertemos? Será que agora o Senhor não é mais a minha prioridade como deveria ser? Eu estou igualando. Não, pastor, ele é. Será que nós estamos igualando ele com alguma outra coisa? Ele não pode ser igualado com nada. Está entendendo o risco que nós corremos humanamente? Humanamente nós estamos sendo orientados por ele, cuidados por ele, colocado por ele no local da bênção, instruído por ele. Mas agora ele diz para o povo: olha, vocês precisam me amar de maneira exclusiva. Eu não estou aqui para ser negociado. Eu preciso ser o primeiro na tua vida, Israel. É isso que o Senhor está dizendo. Eu preciso ser o primeiro na sua vida. Só quem ama a Deus de todo o coração é capaz de transmitir esse amor. Os filhos estão vendo a mensagem: meu pai ama Deus. A minha mãe é uma mulher de Deus. Estou vendo ela de joelho. A minha mãe ora, a minha mãe clama, a minha mãe me busca ao Senhor. O meu pai busca ao Senhor. Será que essa é a mensagem que nós estamos passando dentro do nosso lar? Da esposa ali e o marido olhar e dizer: o meu marido se transformou em um homem de Deus. Não era, mas agora ele é um homem de Deus. A minha mulher não era essa mulher que é hoje. Hoje ela é ungida do Senhor. Será que essa é a mensagem que nós estamos passando? Porque se queremos que os nossos filhos sejam missionários no futuro, precisamos mostrar que amamos a Deus acima de tudo hoje. Para que eles possam olhar para nós e dizer: olha, eu quero ser igual ao papai. Eu quero ser igual a minha mãe. É usar a expressão que o apóstolo Paulo ele usa, dizendo: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que essa é a mensagem que nós estamos passando? Será que nós temos mostrado para os nossos filhos o amor pela obra? O não negociar o tempo de servir ao Senhor? Porque muitos pais têm dado um péssimo exemplo concernente a isso. Porque eles acabam passando uma mensagem que servir a Deus relaxadamente está normal, está tudo bem. Não, nós vamos ali arrastando. Deus merece a primazia, o nosso melhor, sim ou não? Deus merece o nosso tudo. Deus não merece uma palminha, Deus merece aplausos a Ele. Deus merece o nosso glória a Deus, o nosso aleluia. Deus merece tudo. Caminhando para finalizar. Guardar a palavra no coração,
ensinar isso com amor, com dedicação, mostrar o testemunho, o quanto nós amamos. Terceiro, ensinar com diligência aos nossos filhos. Verso 7, verso 8, verso 9. Coloca para mim, Deuteronômio 6. Olha o que o Senhor está dizendo. O Senhor está sendo claro. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado à tua mesa. Culto doméstico. Andando pelo caminho. Está passeando, está conversando, está falando do Senhor, das maravilhas. E deitando-te, e levantando-te, é à noite, é pela manhã, também as atarás por sinal na tua mão, para você não esquecer, e te serão por frontais nos teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olhe bem isso. O dever de um pai, de instruir o filho diligentemente. O ensino deve ser constante, andando, assentado, deitado, levantando. A missão geracional, que não, se não ensinarmos, o mundo ensinará. Se os pais não guardarem a palavra do Senhor, vai ensinar o que se não guarda? Vai instruir o que se não mostra? Como que vai ser isso? A palavra precisa ser visível nos sinais nas mãos, nas portas e na casa. As pessoas precisam ver. Os filhos precisam ver, gente. Os filhos precisam ser o primeiro a olhar e ver o pai como um herói. Não um herói porque paga as contas, mas é porque é um homem que tem respaldo no céu. Papai pode ter morrido, mas o papai era homem de Deus, era profeta do Senhor. Lembra daquela viúva? O meu marido servia ao Senhor. Meu marido era temente ao Senhor. Nós estamos endividados, mas o meu marido tinha relacionamento com o céu. O respaldo daquele homem, mesmo ele morto, uma esposa que não está falando mal dele, a esposa que está dizendo: eu tenho orgulho do meu marido, porque era homem de Deus. Ela não está falando em si da dívida, ela está falando: meu marido era homem de Deus, eu vou usar o que ele deixou. Respaldo, nome, herança. E isso foi a vitória daquela casa. Então vá lá, entra lá, liberou uma palavra e a dívida foi paga com o respaldo que aquele homem tinha do céu. Salmo 78, verso 4. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Todos nós sabemos: ensina um menino o caminho que deve andar. Não é isso? Nós devemos falar. Os judeus, eles tinham isso com eles. Eles traziam a memória, como o seu avô talvez contava histórias para você. O teu avô, a tua bisavó contava histórias lá. Pois é, o judeu, ele conta a história dizendo: olha, Deus chamou o nosso pai Abraão, lá de Ur dos Caldeus, lá da Mesopotâmia, fez uma promessa para ele, mostrou uma terra, nasceu o filho da promessa, o Isaac. O Isaac foi um dia, andou para o Egito e Deus trouxe de volta, mudou a história dele. E ele disse que essa geração seria peregrina na terra 430 anos. E cumpriu 430 anos. Deus foi lá, tirou eles com o braço forte e os introduziu nessa terra que nós estamos, que mana leite e mel. E nós estamos sendo sustentados por ele, porque ele abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão. Eles estão dizendo aos filhos os feitos do Senhor. Estão lembrando a eles os feitos do Senhor.
O lar cristão é a primeira escola de missões. Uma geração instruída na palavra será uma geração que leva o evangelho adiante. Nós não podemos deixar de anunciar as palavras dos nossos filhos. Ah não, quem tem que fazer isso é a escolinha, os professores lá atrás, não é você dentro de casa. Não vem transferir isso para a igreja em si. A escola que vai ter que é responsável pela educação do meu filho, não, a escola vai alfabetizá-lo. E mesmo assim, hoje, você precisa estar atento ao que a escola está ensinando. Porque dependendo do que estão ensinando, você, pai, tem que chegar e estar de prontidão ali para corrigir. E se nós deixarmos as coisas na corda bamba, quando você se assustar, está distante demais. E o texto está dizendo, olha, nós precisamos ensinar os nossos filhos, em primeiro lugar. Para que mais tarde, caso aconteça, essa palavra está inserida dentro dele. Ele sabe. Ele pode até ir, até desviar, até ir para longe. Mas ele vai lembrar, na casa do meu pai tem alimento. Eu saí de lá, mas na casa do meu pai tem. Meu pai está me esperando. Vamos colocar de pé, vamos finalizar. Aleluia. Ensinar com inteligência. E o último tópico, o risco de esquecer o Senhor. Verso 10 e verso 12. Depois das bênçãos havia o perigo de esquecer a Deus. A missão também é lembrar das novas gerações do que o Senhor fez. É uma geração. Se uma geração se calar, a próxima cresce sem referência. E você já deve estar ouvindo que isso tem acontecido, né? Porque uma geração que pagou um preço lá atrás fez essa geração de pessoas que estão com a idade que eu estou forte. E se essa geração, eu e esses que estão na minha faixa de idade, não instruir essa nova geração, que são aqui os filhos que estão aqui com 30 anos, que está nessa faixa, a outra geração não vai ter nada. Os filhos que nascerem não vão saber dos feitos que os patriarcas pagaram. Não vão saber o que é vida de oração. Não vão saber o que é cerca de milagre. Porque isso não está sendo transferido. Isso não está sendo repassado. Gerações que vão ficar só em lembranças vagas, sem referência. Filhos ou netos ou bisnetos que não têm nenhuma referência do bisavô. Porque se perdeu na caminhada. Não tem uma árvore genealógica. Nós precisamos ter muita atenção nisso. Para que esses feitos venham ficar presentes na tua casa. O seu avô, seu bisavô, se chamava assim, história, memória. Era homem de Deus, era mulher de Deus, como que ele veio? Seu pai demorou, calcou o primeiro sapato nos pés quando tinha 11 anos. Você viu algo que eles estão brincando esses dias de dizendo? Um pai ou mãe e um filho, eles estão juntos e alguém diz assim, você que ganhou o primeiro presente com 2, 3 anos de idade, dá o primeiro passo. E o filho só vai andando e o pai fica lá. Porque ele não ganhou presente. Que teve que trabalhar para cuidar da família, pois é, o pai teve que dar o primeiro passo. O menino nunca precisou de trabalhar, ganhou seus presentes,
teve a sua primeira festa de aniversário, o menino andando, e o pai nunca teve um bolo de aniversário. Os filhos precisam saber do que foi o preço que foi pago, para valorizarem as coisas que estão sendo feitas. E eu deixo essa palavra para você nessa noite, nesse culto de missões. Guarde a palavra do Senhor no teu coração. Viva o Evangelho. Transmita com amor para os seus filhos. Ensina os seus filhos a garantir a continuidade da obra. Que os meus netos possam saber que o seu avô, seus avós eram tementes a Deus. Nós precisamos deixar um legado. A verdadeira missão é local e global, mas começa dentro de casa. Começa dentro de casa. Eu quero orar por você. E você, se está aí com seu filho do lado, fique do lado dele. A sua esposa, fica do lado dela. Porque há uma missão aí do seu lado. A missão está aos parentes também. Você pode alcançá-los através da mensagem que você está passando. Não é assim? A mensagem que você passa para a parentela lá é mensagem de homem e de mulher de Deus? Ou eles continuam dizendo, é barraqueiro, gosta de um problema, está se escondendo atrás de um paletó, está se escondendo atrás da Bíblia, mas não mudou nada não. Isso tem que acabar. Porque eles podem até falar coisas que não são verdades, mas nós precisamos ter atitudes diferentes quando lidar com eles. Nós precisamos agir diferente. Nós precisamos ter empatia, amar e dizer, sabe o que? Vale mais a pena eu ter a paz do que a razão. Você pode estar até certo diante daquilo, mas você abre mão daquilo. E diz, sabe o que? Vou abrir mão disso. Sabe o que, fulano? Você não me deve mais. Deus te abençoe. Mudar a direção, mudar a mensagem. Talvez a mensagem que está sendo enviada é uma mensagem que gera contenda, e a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Muda a mensagem em nome de Jesus. Muda a mensagem. Feche os seus olhos. Aleluias. Senhor, nessa noite, nesse culto missionário, Deus, aqui estamos, ó Pai, cumprindo o ID do Senhor, alcançando almas. Vidas estão sendo abençoadas, Senhor, ó Pai, através das nossas ofertas, nossos dízimos, a nossa semente. Vidas estão sendo abençoadas em Moçambique, no Brasil. Ah, Senhor, ó Pai, mas isso não é suficiente, isso não é, Senhor, se torna tão relevante se nós não estivermos obedecendo a Tua palavra, se nós não estivermos vivendo a Tua palavra, se nós não tivermos o verdadeiro amor, Senhor, ó Pai, com a Tua palavra. Deus, nos ajude nessa noite a entendermos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós precisamos, ó Pai, guardar a Tua palavra no nosso coração, expressar isso com amor, dedicação, diligência para os nossos filhos, para que as gerações futuras venham ser, ó Pai, impactadas pela Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos, Senhor, ó Pai, ser boca do Senhor aqui, que nós não venhamos simplesmente, Senhor, ó Pai, olhar para os confins da terra, mas venhamos olhar para Jerusalém, para aqueles que estão perto da gente, Senhor, em nome de Jesus, para aquele homem que está ferido, caído, à beira do caminho, que nós venhamos chegar ali perto dele, levantá-lo, ajudá-lo, pagar a dívida dele ali, Senhor, ó Pai, naquele aposento, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda. Abre os nossos olhos para que nós não venhamos, ó Pai, diante de tantas bênçãos que nós temos recebido. Nós estamos aqui recebendo bênção, temos uma vida tranquila, uma
uma vida boa, trabalhamos sim, mas temos uma vida maravilhosa, Senhor. Ah, meu Pai, nós te pedimos, não nos deixe esquecer do Senhor. Não nos deixe, Senhor, ó Pai, ficarmos cabisbaixo, na mesmice, na falta de zelo, na falta de amor, de dedicação, de esforço para com a Tua palavra, para com o Teu reino. Nos ajuda, Senhor, a ter os nossos olhos abertos para entender que nós estamos na terra prometida, nós estamos debaixo das bênçãos, mas é o Senhor, é o guardar a Tua palavra que nos faz estar diante da bênção. É a obediência ao Senhor que nos faz, Senhor, sermos abençoados. A consequência de estarmos, ó Pai, na terra prometida é por causa da obediência. A consequência de estarmos sendo abençoados é por causa da nossa fidelidade a Ti. Abençoe o Teu povo, abençoe, Senhor, que venhamos seguir fazendo missões, mas, Senhor, primeiramente ganhando a nossa casa, ganhando a nossa família, como aquele carcereiro que disse, Senhor, o que eu faço para ser salvo? Eu e a minha casa queremos aceitar esse Jesus. Senhor, que nessa noite essa aliança seja feita dentro dessa família. Que essa casa, essa família, venha valorizar a presença do Senhor e a palavra de deitar ao amanhecer, de dia, de noite, em todo o tempo, no caminho, caminhando, estudando, conversando, a Tua presença possa ser real no meio dessa família, no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Toma o teu assento. Irmãos, eu espero que você tenha guardado essa palavra. Sabe, é uma palavra que não é a glória a Deus, aleluia. Não, eu não preciso de glória a Deus, aleluia, porque glória a Deus, aleluia, é para o Senhor. Mas eu preciso que nós venhamos entender a mensagem. É isso que alegra o coração de um pastor. É uma igreja entender a sua missão e deixar